Olá pessoal, prazer falar com vocês. Eu queria falar sobre falecimentos, sobre desencarnes. A ida deste mundo. Nós, eu, você, os nossos familiares, aqueles que a gente ama de coração, aqueles que a gente também não ama, ou talvez não temos conviver, não queremos conviver tanto, né? Seja o presidente da República, seja os políticos, seja o artista, todos estão de passagem. Esse mundo é para que a gente revenha e se desenvolva, desperte a nossa divindade, desperte a nossa espiritualidade. E qual é o procedimento do sono, do desencarne? Qual é o procedimento do reencarne? Quando a gente está vindo para cá, com certeza existe todo um grupo que já estão cuidando disso. A gente começa a ter uma aproximação com os nossos pais antes de reencarnar. E aí, quando a gente, nessas aproximações, é para que haja uma harmonia, uma sintonia, crie uma sintonia energética. Aí quando já estivermos com essa sintonia, aí logicamente vamos ter todo um procedimento ali de ligação, né? E aí um outro aspecto, né? A diminuição espiritual, né? Toda a ligação com o germe, como a gente diz, com a matéria, né? E aí vai, mais o desencarne. Como que é realmente a gente sair definitivamente? Isso depende, companheiros. Isso depende. Existe uma teoria comprovada na física quântica que se chama tunelamento quântico. No tunelamento quântico, as experiências que eles viram é que determinadas energias ultrapassavam uma certa barreira. As energias mais leves, as energias mais pesadas não conseguiam ultrapassar essa barreira. É o que acontece. Muitas vezes continuamos ligados a esse campo. Continuamos ligados a esse campo, muitas vezes pela referência só que vivemos. Temos só como referência a nossa vida, nossa família. A gente não tem uma visão espiritual, a gente não tem uma consciência espiritual, a gente não tem um conhecimento espiritual, né? E a gente ficou completamente ligado aqui a esta vida. A referência única que temos é ela. E muitas referências que temos é a quantidade de propriedade que se tem. Muitas vezes o que se tem é o poder, né? A referência é o poder que se tinha. E muitas vezes o peso é a nossa própria consciência. Não só de conhecimento, falta de conhecimento, mas principalmente de fatos de que não foram bons. Fatos que nós conduzimos na nossa vida, nas escolhas erradas que nós construímos, que nós escolhemos, que acabam repercutindo muito negativamente na nossa consciência. E aí o que acaba acontecendo, a gente fica aprisionado a esse sentimento, a gente fica aprisionado a esses fatos, a essa energia pesada na consciência. E a gente continua ligado a esse campo. É como no tunelamento quântico, não consegue passar pelo peso energético da sua consciência, não é? Então a falta de conhecimento, a gente de certa forma é mais fácil amenizar, porque ele vai despertar de uma forma ou de outra. Principalmente se alguém na família frequenta um campo espiritual. Eu não falei em ideologia religiosa, não é? Independente da ideologia. A força espiritual que existe no centro kardecista, no centro de Umbanda, numa igreja evangélica, numa igreja católica, a força espiritual que existe nesses campos. Porque nós temos nosso endereço residencial, nós temos o nosso endereço comercial, nós temos o endereço online, mas nós também precisamos de um endereço espiritual. Por quê? Porque é onde a gente busca orientação, ajuda, apoio, sustentação, para que a nossa vida, diante da espiritualidade que todos nós temos, possa ser fortalecida. Então, meus amigos,
quando aqueles que desencarnam ficam perto de nós, né? E muitas vezes sejam ele pelas melancolias que está, né? Melancolias diante das tristezas que acabou adquirindo pela forma que foi, né? Pelo peso kármico, pelo peso na consciência das suas falhas, ou pelos vícios. Aquele que completamente se perdeu através de um vício do álcool, através de um vício, né, de um entorpecente, ou o vício do ódio, ou o vício sexual, ele vai continuar ligado àquela equipe, àqueles que estavam em sintonia com ele. E muitas vezes ele tão necessitado, tão dependente do algo, espiritualmente ele continua o mesmo. Ele desencarna, mas ele é puxado, atraído por aqueles que bebem. Sabe aquele que tem uma tendência e quando entra no bar parece que piora? Porque todos aqueles que de certa forma se aproximam dele vai somatizar, vai aumentar a vontade dele beber. E quando ele desencarna, com quem que ele vai estar ligado? A esses, aprisionado ainda como um zumbi nesse vício ou no entorpecente. E o entorpecente é pior, né? Porque aqueles que estão ligados, de certa forma, são mais endurecidos, não é? E os melancólicos, tristes. Então, muitas vezes, meu amigo, aqueles que desencarnam, que não têm conhecimento, que você sente, né? Você sonha, parece que você sente a presença dele, é porque eles, de certa forma, ainda não foram encaminhados. Ele não conseguiu ultrapassar, né, os portais que se abrem. Você lembra do filme Ghost? Onde aquela luz que vinha ele não conseguia ir? Então, tem tudo a ver com isso. Então não consegue ultrapassar, sabe, os portais para seguir o seu caminho espiritual, porque está aprisionado ainda na referência de vida. Então como que a gente pode ajudar? Primeiro é entender, não sofrer, porque é entender. Entender que os nossos entes queridos muitas vezes estão perto de nós, precisam de ajuda. Meu cunhado, quando desencarnou, eu sonhava com ele sentado numa estrada. E eu parava a conversar com ele. Quando eu vi, ele estava preocupado com uma empresa que ele deixou, né, com a esposa, com os filhos, né, que é uma empresa que parecia que ele já tinha informação de que o único cliente ia se perder, não é? Então eu me reuni com a família, conversei para eles fecharem a empresa e antes deles fecharem, o único cliente saiu. E aí eles encerraram a empresa, cada um seguiu uma profissão, né? E meu cunhado foi em paz, foi bem. E eu vi ele outras vezes, mas eu vi ele em trabalho. Quando nós estávamos tratando, cuidando de alguém lá no centro, através de cromoterapia, tudo, e principalmente pessoas da família, ele se aproximava para ajudar, né? Como a minha amiga, um conhecimento espiritual, mesmo com conhecimento espiritual, ela teve um câncer muito forte, né? Ficou uns 10 meses tratando, mas estava com tantas dores que eles resolveram colocar um medicamento para tirar a dor e ela ficou em coma. Eu fui visitá-la, fiz uma oração ali na cama dela. Quando eu cheguei em casa, ela se manifestou, mesmo em coma, com medo. Eu disse: companheira, vai em paz, vai bem. Você já tem o seu merecimento, você já tem amigos ali do seu lado. E acabou que um dia depois ela já desencarnou. E muitas histórias em relação aos desencarnes. Vamos encaminhar. Mesmo você que esteja indo, frequenta sua ideologia religiosa, né? Você, né, talvez agora nesse momento não esteja nem indo, né? Vamos fazer com que esse campo azul em que nós criamos, em que já existe do outro lado um campo azul, um espaço azul, ele é enorme. Muitos trabalhadores estão lá, muitos. Eles estão de branco, como enfermeiro, como médicos.
e eles estão recebendo todos aqueles que estão desencarnando, que precisam de ajuda. Vamos encaminhar todos aqueles que nós temos um compromisso ainda de vida, nós temos um compromisso de sentimentos, nós temos amor, ou mesmo aqueles que você não tenha toda essa ligação. Vamos orar, fazer uma oração, pedir para que ele possa enxergar, para que ele ou ela possa ser ajudado, ver companheiros que estão ao lado deles para ajudar, e vamos mentalizar esse campo azul, no campo espiritual, no campo astral, em que lá ele será levado e a gente vai dizer: vá, vá confiante, vá, porque você será cuidado, tratado e educado. É isso, companheiro. Há muitas histórias ainda para a gente falar sobre desencarnes. E hoje, agora, foi apenas o início. Mas com certeza, vamos juntos aprender e vamos juntos ajudar todos aqueles que a gente puder para encaminhar, para seguir o seu destino, o seu caminho em paz. Fiquem com Deus. Que o Mestre amado os fortaleça, que o Mestre Jesus abençoe sua vida, sua família. Muito bom estar com vocês. Vamos em frente. Eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer.